Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Iniciando hoje o livro de 2 Reis, capítulo 1 ao capítulo 3, e relata a morte de Acabe e o reinado do seu filho Acasias, né? Que cai de uma sacada, adoece, e ele manda consultar Baal-Zebute, deus de Ecrom. Ecrom é uma cidade dos filisteus, e Baal-Zebute é um deus pagão cananeu, conhecido hoje no meio cristão como Beuzebu, e na Umbanda, na Quimbanda, como Exu, Sete Encruzilhadas e outros Exus, né? Então essas entidades, elas trocam de nome desde Babel. A Bíblia diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Aqui no Brasil nós temos Aparecida, que na realidade é a rainha dos céus da Bíblia, está em Jeremias 7, 14 a 18, você vai ver ela lá. Você vai ver em 1 Reis, capítulo 11, verso 5 em diante, né? Astarode, deusa do Sidônio, é a mesma entidade, Ísis, Afrodite e outros nomes. E Beuzebu é toda entidade masculina, é Baal, Senhor. Então a gente vê aí que o rei de Israel, por causa do seu pai, da sua mãe, desde Jeroboão, né, que a gente estudou no livro de 1 Reis, eles tinham um culto pagão em Samaria, em Betel, em Dan, bezerro de ouro, e a sua mãe, Jezabel, introduziu em Israel o culto a Baal. Então Baal-Zebute era o deus que ele acreditava, ele mandou consultar. E quando ele faz isso, o Deus de Israel manda um recado de volta para ele, manda Elias falar para ele que será que não tem Deus em Israel para ele consultar Baal-Zebute? Pois da cama que ele estava nela, por ter levado um tombo da sacada, ele não vai levantar mais, ele vai morrer. E esse rei se revolta e manda capitão de 50 atrás de Elias. São 3 fileiras de 50. A primeira, Elias manda cair fogo do céu, mata. A segunda, manda cair fogo do céu, mata. A terceira fileira, o capitão lá dos 50 pede clemência a Elias e fala para poupar a vida dele. E Elias, e o anjo do Senhor aparece a Elias e manda ir com ele. E ele fala para o rei, filho de Jezabel, que certamente ele morreria, e ele morre. Mais uma vez mostra, a palavra do profeta, ela se cumpre na risca. Não tem meio termo, ele vai, morre mesmo. O interessante é que quando os mensageiros dele estão indo consultar Baal-Zebute, encontram com Elias, volta para trás, ele pergunta e fala esse recado para ele. E ele pergunta como que era o homem que encontrou com eles no caminho, Acasias. Ele fala, é um homem vestido de pelo de camelo. Elias, ele logo descobre que é. É interessante que João Batista veio no espírito e no poder de Elias. E muitos no kardecismo, no espiritismo, pegam essa passagem do Evangelho de João para dizer que João é a reencarnação de Elias. E muitos evangélicos que não conhecem a Bíblia se veem numa enrascada, porque é o próprio Jesus que está falando que ele veio no espírito e no poder de Elias. João é o Elias que devia vir. Em vez de investigar as escrituras, eles se veem numa cilada. Como que Elias vai reencarnar em João se Elias nem morreu? Elias foi arrebatado vivo. Então, errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. O espiritismo kardecista pega trechos da Bíblia e criou uma doutrina pagã. Então, você tem agora o filho de Acabe consultando Baal e pagando um alto preço. Vai pagar com a vida por não consultar o Deus de Israel. E no nosso meio, hoje, infelizmente, tem até feitiçaria gospel. Tem crentes que põem a sua fé em várias coisas. Há verdadeiros feiticeiros em montes, vestidos de pano de saco, e enganando os incautos, profetizando besterol na cabeça dos crentes, porque só profetizam vitória, 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 usados pelo demônio para tirar dinheiro dessas pessoas. E no capítulo 2, Elias vai ser arrebatado ao céu. E Eliseu, junto com ele,
E ele fala: pede-me o que você quer que eu te faça. Eliseu não abre mão, fica na cola de Elias. Ele fala: eu peço que você me dê porção dobrada do seu espírito, do espírito que está sobre ti. E Eliseu vai fazer o dobro dos milagres de Elias. Você pode contar na Bíblia que você vai ver que ele vai fazer o dobro. Ou seja, porção dobrada. A Bíblia fala que Elias foi arrebatado vivo, Eliseu morreu. E nós vamos estudar mais na frente que um homem vai cair e vai encostar nos ossos de Eliseu e vai reviver. Olha que coisa impressionante, como que Deus usava esses profetas na Bíblia com poder, para mostrar o poder dele e guiar o povo de Israel e guiar o povo de Judá. Então Eliseu foi um grande homem de Deus, Elias foi um homem grande de Deus e ele é levado vivo. Isso prefigura o arrebatamento da igreja. Se você não sabe, eu vou repetir: Elias é tesbita, ele é estrangeiro, é um gentio. Então Elias não morreu, ele foi arrebatado vivo ao céu e Eliseu assume o seu lugar, o lugar de profeta, de um grande profeta no reino de Israel. Então, o que a gente está vendo aí é como que Deus faz as coisas. Então Eliseu assume ali o ministério profético de Elias e continua o seu trabalho, o trabalho do Senhor em Israel. Outra coisa interessante, então ali agora você está vendo a história de Elias e Eliseu. Eliseu escolheu ser discípulo de Elias e ali agora ele recebe porção dobrada e vai fazer o dobro dos milagres que Elias fez. Elias representa o povo gentio, uma das testemunhas do Apocalipse, que é a igreja. Moisés, lá em Apocalipse 11, representa a outra testemunha, que é o povo judeu. Se você não viu os estudos anteriores, veja sobre as duas testemunhas aí que eu falei. E agora Elias é arrebatado vivo. Então, terminando o livro de Reis, capítulo 1, a morte do filho de Acabe, consulta um deus pagão. Capítulo 2, o arrebatamento de Elias, né? E o comissionamento de Eliseu como profeta. E agora Eliseu ele vai para uma cidade e alguns 42 jovens saem perseguindo ele, chamando ele de calvo. E ele diz para uma ursa sair do mato e mata aquelas jovens. Muitas pessoas não entendem essa passagem. É interessante que a palavra ali, eu já fiz um estudo disso, que aqueles jovens, na realidade, eram quase que delinquentes, oprimindo o Eliseu. Não eram crianças, jovenzinhos crianças, mas eram delinquentes perseguindo o profeta por ele ser um homem de Deus. Então, o que ele fez foi se defender. Então, a gente tem que ir para o texto do hebraico e fazer o estudo para poder entender essa passagem. Como que essa leitura bíblica não tem o propósito de aprofundar nas Escrituras? Você deve pesquisar. Você vai ver que esses jovens aí que dizem aí que não são crianças, são delinquentes que queriam oprimir o profeta e queriam perseguir o profeta, saíram atrás dele, não é só caçoando dele, não. Queria, na realidade, perseguir ele mesmo. Então ele se defende e faz isso que você lê aí no final do capítulo 2. E agora, no capítulo 3, mostra a guerra de Israel e Judá contra Moabe. Moabe ameaça o rei de Israel e ele pede ajuda ao rei de Judá e os dois sobem, para lutar contra o rei de Moabe. E a Bíblia diz que eles passam pelo deserto e não tem água. E aí Eliseu prediz, que Deus ia fazer águas aparecer naquele lugar. E as águas aparecem para eles não morrer, E eles entram em guerra contra Moabe e vencem a guerra. E no desespero, o rei de Moabe pega o seu filho primogênito e sacrifica ele sobre a muralha, causa um escândalo em Israel por ele ter feito tamanha loucura. E aí cessa aquela guerra e cada um volta para sua casa. É interessante que o profeta falou para Josafá, rei de Judá, que é só por causa dele, porque o neto de Acabe, filho de Acasias, pagão, porque ele não tinha filho, fez o que era mal, como o pai dele, Acabe, fez. E Deus só fez isso por causa de Josafá. Entregou a vitória nas mãos daqueles reis sobre Moabe. O povo moabita, a palavra Moab, significa do pai.
Se você não sabe, o povo moabita é descendente de Ló com as suas filhas. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, tudo de bom para você. Fica na paz.